Olá, gente. Poxa, muito obrigado, gente. Que fora de mim mesmo, primeiro quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês e ver essa plateia de profissionais da área de saúde tão interessadas no Evangelho de Jesus. Agradecer ao Dr. Jonas, ao Douglas, ao Jesus Cop, enfim, agradecer a Pamela, né, por ter feito com tanto carinho esse livro, que foi um parto de 31 anos na minha vida, que é o livro de psicanálise cristã. Então, eu gostaria primeiro de falar do livro, depois eu vou falar do livro, mas a gente vai falar da minha vida, por isso eu convidei a Midori também. Fala um pouquinho, Midori. É só para ele não mentir. Estou aqui para comprovar que tudo que ele está falando é verdade. Então, passa lá um pouquinho a capa do livro, só para falar um pouquinho sobre essa história. Então, hoje, na verdade, recebemos isso ontem, às 7 horas da noite. Vocês estão acabando de ver o primeiro livro de psicanálise cristã. E para chegar aqui foi uma batalha muito grande. Como foi dito, né? Um médico, nós somos médicos formados pela USP, formamos na turma de 89. Ela fez dermatologia, fiz cirurgia e um monte de pós-graduação. E foi buscar resposta na minha vida em muitos lugares. Mas creiam, já de antemão, achei a minha paz e a resposta da minha vida no Evangelho. Tanto é verdade que todo mundo pergunta qual o livro que você me indica. Todos os livros, pelo menos, do Novo Testamento. Principalmente o Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, João e por aí afora. E principalmente as cartas de Paulo. Mas aí eu vou contar um pouquinho do livro e depois, né? Por quê? Como foi dito aqui pelo nosso amigo e advogado, eu recebi um processo no CRM durante 2 anos, porque como médico eu não podia falar de Jesus e tomei um processo, né? E por incrível que pareça, fui criticado logo no começo do meu canal, falaram que eu era um criminoso, falando de psicanálise cristã. Depois, o meu maior medo, por incrível que pareça, era um dos pastores. Porque Deus perguntou, você está tão reticente em fazer isso, por quê? E eu olhei para dentro de mim mesmo, isso foi em 2018, gente. Eu já tinha uma escola de psicanálise cristã no ano 2000, que por não estar alinhado com Jesus, né, Deus fechou, graças a Deus. E que em 2018, eu fui convocado novamente, depois, é claro, de ter aceitado Jesus, conhecido profundamente, um pouquinho mais, de Jesus, a abrir essa escola de psicanálise. E aí Deus falou para nós, lá na academia, por que você não está querendo montar essa escola? Eu olhei para dentro de mim mesmo e falei, cara, eu não tenho medo dos médicos, nem dos psicólogos, mas o maior medo foi a crítica dos pastores, porque a gente sabe muito bem como é alguma coisa nova. A gente está introduzindo uma coisa que, no fundo, Deus me capacitou para estudar isso, que a gente vai falar daqui a pouco, e que a gente encontra barreiras, né, e críticas ferrenhas. Então, eu espero que vocês abram o coração nesta tarde, para que vocês ouçam com o maior carinho, que o Espírito Santo de Deus toque o coração de vocês, assim como tocou o meu coração, para a gente poder acolher melhor as pessoas que nos procuram. Então, depois, quem quiser se interessar, é a primeira edição, né? Então, a edição é limitada, né? Não temos patrocinadores, então fizemos poucos livros. Então, quem quiser aproveitar e comprar esse livro, depois no intervalo a gente vai estar lá conversando com vocês, abraçando vocês e autografando aí o nosso filho mais novo. O quinto. Bom, gente, então vamos lá, pode voltar ali ao normal? Então, eu quero ler, né, uma passagem bíblica. Por incrível que pareça, eu trouxe um monte de slides. Agora há pouco me chamaram ali, olha, o seu pendrive não está abrindo. E na ministração, Deus estava falando, cara, você não vai usar nada disso daí, vamos para outro caminho, né? Porque eu tenho um problema, mas talvez seja uma felicidade. Eu preparo, chega na hora.
Até tenho dito para vocês, eu tenho TDAH, então começo a falar uma coisa, daqui a pouco vai para outra. Mas em 40 minutos eu vou fechar essa história, tá bom, gente? Então, aqui eu estou vendo que nós estamos no meio de profissionais. Na minha escola, a minha história começou e a dela, porque eu e ela, a gente contabilizou mais de 11 pós-graduação, gente. Então, eu fiz medicina, depois fiz cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, achando que a felicidade estava no bem material, de ganhar fama, conquista, honra e glória para as pessoas. Aí, eu estava me frustrando como cirurgião e, de repente, fui fazer homeopatia, acupuntura, hipnose, regressão de memória, cromoterapia, medicina quântica, Brainspot, MDR, para quem é psicólogo aí. Fui fazer medicina de família, uma pós-graduação. Fui fazer 2 pós-graduações de psiquiatria. E Tudo não isso nessa encontrava a caminhada resposta. compartilhada. Oi? Tudo numa caminhada compartilhada. Sim, Estou lá junto fazendo os mesmos cursos. Então, nesse livro, na verdade, vocês vão ler lá, é um pouco dessa história do que Deus fez aqui na nossa vida. Mas eu quero ler para vocês, no livro de Mateus, capítulo 7, do verso 3 ao verso 5. Como a gente está falando de saúde mental e evangelho, Jesus nos convida para que nós olhemos para nós mesmos. Então, vou ler aqui esses versículos. Então, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu me especializei, gente, em um monte de coisa, e era o maior crítico de um monte de gente. E a minha maior crítica que eu fazia estava nesta pessoa aqui. É verdade, gente. As pessoas que me viam, né, em todos os lugares que eu fui trabalhar, no posto de saúde, no CAPS, né, no consultório, em pronto-socorro do SUS, enfim, todos os lugares, todo mundo me via como um homem de Deus. Nossa, o doutor Pedro é lindo, maravilhoso. Nossa, esse cara é fantástico. Eu vivia de obras, eu vivia de chamar a atenção de homens, mas somente a minha parceira, por isso que eu chamei ela aqui, foi o meu saco de pancada, na qual eu vivia, eu não conseguia controlar a minha língua, a minha boca, porque eu quis tirar o cisco do olho dela e tinha, na verdade, um muro na minha vista. Eu era completamente cego. Com todo o conhecimento que o mundo poderia me dar, eu peguei todo o meu dinheiro e investi em curso. Ela também. Agora vocês imaginem, 2 médicos, né? Quem falou que sementinha do mal, né? O estudante tinha a sementinha do mal, aí depois que vira médico, tem licença para fazer qualquer coisa. Então, a gente meio que se empodera muito, é superior a qualquer um, sabe de tudo. 2 médicos, numa família, fazendo os mesmos cursos. Então, ele foi fazendo esse monte de pós, eu estava junto. Então, ele vinha com alguma coisa para cima de mim, eu falei, não é assim. Então, eu estava ali brigando, não tinha como impor. Falei, eu também estou pensando, eu também sou médico, também. E aí fica complicado no ambiente familiar, com filhos. E aí, eu vou falar um pouco de propósito, rapidamente, porque todo crente sabe dos propósitos. E uma coisa que segurou as nossas broncas foi que nós casamos com um propósito. Não estava incluído Jesus Cristo, mas nós tínhamos em mente ter uma família. Em cima desse propósito, segurou o nosso casamento. Então, tivemos todos os conflitos que você pode imaginar, de palavrão, xingar, e está aqui as minhas filhas para dizer que isso é verdade. Ele trouxe várias testemunhas, viu? A esposa, as filhas. Então, assim, gente, a coisa mais interessante, quando a gente fala em saúde mental, voltando para a saúde mental, Jesus nos dá apenas 2 mandamentos que substituem todas, e vocês conhecem muito bem. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, ou ao próximo como eu vos amei. E isso substitui absolutamente tudo. Quando eu olhava isso, até a Ludmila Poiales aqui, que eu encontrei com ela,
E ela está na capa daquele evangelho que era distribuído antigamente. E na capa desse evangelho, bem, numa linguagem muito simples, Deus sempre me olhou para mim e falou assim, olha aí o que está escrito na capa desse evangelho. Em todos os momentos de crise, eu pegava, olhava para esse livro, não entendia absolutamente nada daquilo que estava escrito lá. Por mais simples que estivesse, numa linguagem muito simples, meus olhos não estavam preparados para entender o amor de Jesus. E nessa capa está escrito assim, o mais importante é o amor. E toda vez que estava lá, vinha uma voz dentro de mim, o mais importante é o amor. O mais importante é o amor. Olha, demorou o tempo desse livro para eu entender que o mais importante é o amor. Basicamente, caiu a última ficha, foi em novembro do ano passado. Até então, a gente parou de brigar, fazer uma DR, literalmente. Não que a gente saísse no tapa. É claro, nos primeiros 15 anos do nosso casamento, foi brigas homéricas. Briga sim, né? Não é de bater, não é violência física, mas agressão verbal, não entendeu o que ela está falando, ela não me entendia. E nessa caminhada de 30 anos, Jesus foi o único caminho, a única verdade que nós encontramos para que nós pudéssemos concluir o nosso propósito, que era a família. E eu nem sabia que esse propósito maior que eu tinha colocado junto com ela, a gente quis ter 4 filhas antes do nosso casamento. Eu nem sabia que esse propósito de ter filhos ia mudar a minha vida. A gente falou filhos, no fim tivemos 4 meninas. E o mais importante, gente, quando Jesus diz que o mais importante é o amor a Deus sobre todas as coisas, porque eu valorizava o que a ciência dizia. Os meus valores, as minhas crenças estavam baseadas naquilo da cultura oriental que já acompanhavam a minha pessoa. Vai estudar para ser alguém, você precisa ser médico, você precisa ser advogado, você precisa ser dentista, você tem que ter alguma coisa. Então, quem é oriental aqui? Ó, tem bastante oriental aqui, né? Então, quem é oriental sabe muito bem dessa cultura nipônica, que eu costumo dizer. E ela veio dessa cultura. Tanto é que os irmãos dela são 3 irmãos, todos estudaram na USP. Mas assim, isso foi ruim? Não. Meus pais, os pais dela, deram uma educação excelente. Um monte de valores fundamentais. Só que são valores que aquilo entra na nossa cabeça e se torna uma verdade absoluta. Então, as leis que meus pais colocaram na minha cabeça são fantásticas, sem dúvida nenhuma. Meu sogro e minha sogra foram maravilhosos, sem dúvida nenhuma. Tanto é que todos têm um caráter, uma ética fundamental. Só que a própria Bíblia vai dizer que, junto com as leis, o inimigo pega as leis e transforma o quê? Em pecado. Então, eu passei grande parte, aí descobri a psicanálise, gente. Em 93, Deus falou, vai estudar a mente, vai ler, né? E vai entender a mente das pessoas. Cara, eu fui fazer curso de psicanálise, quase foi um desastre, quase separei. Por quê? Eu aprendi a fazer a leitura dela, da personalidade dela, do caráter dela, dos atos falhos dela, que a Bíblia vai dizer que a língua fala do que está cheio o coração. Então, ela cometia os atos falhos, você está igual a sua mãe, inteiro. Você está igual a sua mãe. Isso é seu pai, isso é sua mãe, isso é seu irmão, para! Cadê meu marido? Olha, gente, a psicanálise freudiana, a saúde mental que Deus falou para eu ir buscar, quase me levou à separação. Mas o Freud teve um papel muito importante na minha vida e talvez da humanidade. Só que se nós não fizermos um complemento nos estudos de Freud, vai levar ao que o mundo está hoje. Freud tem um texto maravilhoso que chama Inibição, Sintoma e Ansiedade. E eu demorei 5 anos para entender esse texto, gente. Eu lia, Deus falava, vai ler de novo, vai ler de novo, vai ler de novo. Eu não entendia, porque eu não me encaixava nem em Freud, eu não me encaixava na Bíblia, eu não tinha identidade. Assim como as pessoas que vão procurar vocês em qualquer profissão. Isso serve para advogado aqui, serve para nutricionista, serve para dentista, serve para o porteiro do prédio, serve para qualquer ser humano. O conhecimento sobre como as pessoas estão sofrendo e como a gente pode ajudar as pessoas passa pelo estudo da saúde mental. Eu não tinha noção dessa amplitude.
Mas eu queria estudar psicanálise para poder mesmo, manipular as pessoas, principalmente a cabeça dela. É verdade, gente. Eu costumo dizer assim, muitos alunos procuram a minha escola para pegar esse poder, para manipular dentro da igreja, dentro de não sei aonde, dentro de não sei aonde. Mas a coisa mais fundamental que eu aprendi, este conhecimento está para que cada um aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu costumo dizer assim nos encontros casais que eu vou, a coisa mais difícil que eu encontrei na minha vida não foi operar vesícula, como eu já fiz, escrever um monte de trabalhos científicos que está lá no currículo, é enfrentar questionamento das pessoas. O mais difícil tá aqui. É amar esta pessoa. É muita resiliência, é só por Deus mesmo. Mas, ó, gente, pensa bem. Deus é tão maravilhoso, Ele não quer a nossa evolução? Se Ele fosse meu amigo, a gente tinha mandado Ele passear. Se Ele fosse um colega de trabalho, eu troco de emprego. Mas Ele é o pai das minhas filhas, é uma pessoa que eu amo. E é Ele que vai fazer os comportamentos que mais me tiram do sério. Por que que Deus faz isso? De outra forma, eu não ia buscar em mim o porquê isso me incomoda. E eu vou dizer para vocês, Ele já imitou o comportamento do meu pai, eu fiquei irada. Ele já imitou o comportamento do meu irmão, eu fiquei irada. Da minha mãe, da minha tia, de todo mundo. Porque era uma fase de criança, que aquilo eu não tive resposta e fica no inconsciente. Por isso, entender esse inconsciente é fantástico. Mas uma vez que a gente entenda, eu consigo trabalhar esse incômodo e deixa de incomodar. E aí eu digo para vocês, uma vez que eu entendo, ele para de fazer. Fala assim, será que ele para de fazer mesmo ou eu que não me incomodo mais? Vocês já tiveram unha encravada? Pensa naquela unha encravada que até o vento faz doer. Quando não está encravada, eu falei, gente, por que só quando encrava é que eu fico batendo na mesa, alguém passa em cima, tropeça? Não é só quando está encravado. As pessoas fazem isso, mas se não está sensível, não incomoda. Então, ok, passa batido. Quando tem algo inflamado, incomodando, sensível, qualquer coisa que o outro faça incomoda. E essas coisas que ficam no inconsciente que traz essa sensibilidade, que a gente chama de rede neural, né? E essa rede neural é responsável, gente, por um monte de coisas que hoje nós sabemos que são ligadas aos traumas. Hoje a neurociência, os neuropsicólogos, a psicologia, tudo é trauma, trauma, trauma. Só que, veja bem, o Freud foi fantástico porque ele já sabia que era trauma, ele já sabia que eram fantasias criadas, fantasias sexuais, fantasias de vingança, de ódio, de raiva, que estava no inconsciente humano. Onde é que está descrito na Bíblia, o inconsciente humano? Está lá em Romanos capítulo 7, onde Paulo vai dizer exatamente isso. Que miserável homem que sou, porque eu penso em amar uma criatura que é mãe dos meus filhos, e de repente eu estou brigando com ela. Como é que eu vou fazer comigo mesmo? Porque dia sim, dia não, eu falo, amanhã eu não vou me incomodar com uma atitude dela. No dia seguinte eu me incomodo com a mesma atitude, e assim, existem vários psicanalistas aí, eu gosto muito do Winnicott. O Winnicott fala o seguinte, que existe uma compulsão, a repetição, na qual nossa mente começa a reproduzir, principalmente no ambiente familiar, exatamente aquilo que faltou na minha infância. Se eu venho de uma família muito disfuncional, que eu fui rejeitado, sou carente, fui literalmente, sofri abuso moral, enfim. Qualquer dedo apontado que ela fazia para mim, o que acontecia? Eu entrava numa ira muito grande. Então, na minha infância, eu não podia falar nada. Por isso existe inibição, sintoma e ansiedade. Meu pai me dava o corretivo, que é bom, é ótimo. Só que eu fazia aquela cara de raiva, engolia o choro, e se chorar, apanha de novo. E muitas das pessoas que vocês atendem no seu consultório, no seu trabalho, seja pessoas que vão procurar um advogado e querem se separar, estão vivendo drama semelhante, porque é um cérebro infantil. Então, quem vai trabalhar em área de saúde mental tem que saber que vocês vão acolher um adulto crescido. E esse adulto crescido está cheio de fantasias que não presta, eu não sirvo para nada, eu sou incompetente. Tenho certeza, se eu alguém levantar a mão aqui, nossa, eu passo por isso.
Eu falo isso no meu canal, e um monte de gente manda direto, fala, Deus me ajuda, eu estou passando por isso. Creia, gente, se vocês souberem tudo isso, vocês vão poder acolher muita gente lá fora. Porque a gente julga as pessoas pelos que eles estão fazendo. É muito fácil eu julgar ela. Mas quando ela olha para mim e fala, pô, mas você também está fazendo uma coisa que não é certo. Mas o que eu vou responder? Eu fiz isso porque você fez isso, isso, isso. A gente justifica os nossos erros. Saiba que justificativa na psicanálise chama-se uma resposta racional, que eu vou continuar fazendo a mesma coisa porque eu justifiquei. Mas perante a Bíblia, existem só duas leis muito importantes. Amar a Deus e ao próximo e a si mesmo, como Jesus nos ensina, o príncipe da paz. Então, se nós não tivermos um norte cristão, para ter uma coisa que o Freud não teve. Freud descobriu um monte de coisa da mente humana pervertida, das nossas, vou resumir, na nossa raiva. Quem não fica irado aí durante a semana porque ficou frustrado no trânsito, ficou frustrado na relação familiar, frustrado na relação com o chefe, frustrado porque idealiza muita coisa. Nossa mente idealiza demais e se frustra. E tudo isso a gente engole seco, né? Vamos orar para passar a minha raiva, vamos orar. Só que vai inibindo, inibindo. E onde vai que eu vou demonstrar essa raiva, que eu estou tenso? Na cabeça dela. Ou nas crianças, ou nos filhos. Então, veja bem, Freud escreveu esse texto de inibição, sintoma e ansiedade, que levou as pessoas, você está inibido, você está recalcado. Hoje é muito comum, você é um recalcado, se libera. Aí que nessa lei que foi trazida aqui pelo Ricardo. Vamos liberar maconha, né, essas coisas, para dar uma relaxada nas pessoas, porque eles precisam desinibir. Isso vem do Freud? Para mim, eu não tenho dúvida, com certeza absoluta. Só que essa tendência de usar droga, essa tendência de destruir o outro, que vamos resumir numa palavra, não matarás, então vontade de pegar e socar, isso faz parte do humano, faz parte do humano. Então Freud simplesmente descreveu essas tendências naturais do ser humano, ele escreve em Totem e Tabu, é um texto bem legal, onde ele fala assim, ninguém cria uma lei que fala que você está proibido de botar sua mão numa vela acesa. Por quê? Você é louco, vou botar a mão na vela acesa, só se eu for maluco. Ninguém vai criar uma lei, olha, você é proibido de queimar milhões de dólares, aí, ou reais, que seja. Porque o cidadão tem que estar bem louco mesmo para poder queimar dinheiro, né, como comer cocô de galinha, ou, na verdade, né, botar a mão na vela acesa. Por que foram feitas as leis do Velho Testamento? E ela não foi retirada. Porque lá tem leis que fazem parte para inibir justamente o quê? A tendência da maldade humana, que já vem lá, e isso é um estudo mais profundo, não vou aprofundar muito nisso, mas o Freud falou, você é um recalcado, você é um reprimido, e tem que liberar. Então, a partir da década de 60, houve a liberação sexual, agora estão brigando para a liberação das drogas, e já tem um projeto aí das pessoas que você vê nas redes sociais, de liberar a pedofilia, a liberar o incesto, que são coisas absurdas, né? E que nós vamos enfrentar isso como cristão, essas ideologias todas. Então, como você, profissional da área da saúde, vai trabalhar frente a umas crenças que são colocadas hoje, mas não são pelos pais, ou somente pelas escolas, pela própria internet. Hoje se tornou incontrolável. Então, você está lá expondo, enquanto você está trabalhando, enquanto o pai dos seus clientes aí, das crianças que seja, estão trabalhando, a internet está bombardeando com um monte de historinhas, um monte de narrativas, um monte de inverdades. Para quem é discípulo de Jesus, isso está lá. Agora, nós como igreja, o que é que nós vamos fazer? Nós temos que ter ferramentas, criar ferramentas para que a gente possa auxiliar os pais, para que esses pais possam auxiliar as crianças. Eu costumo dizer assim, nós somos neuróticos normais, né? Nós somos perturbados já, naturalmente, a gente já cresceu perturbado. E o inimigo quer pegar quem? Os filhos, porque é o terreno fértil. É na cabeça das crianças que vão se instalando as coisas que estão sendo ditas por aí. Então, como você vai querer ter a saúde mental de uma família
sendo que hoje, muitas vezes, as pessoas não sabem lidar com perguntas do tipo: a minha filha está querendo fazer transição de gênero. Doutor, o que eu faço? É o que eu já ouvi. Em plena pandemia, tratei uma família assim. A menina linda, mas se veste como um menino, enfim. E que já passou como psiquiatra, e o psiquiatra queria já fazer injeção de hormônio, e de repente já estava fazendo terapia com psicólogo, e os pais, pastores, desesperados, porque a menina já estava convicta que ela ia fazer 18 anos, e ela teria o direito de fazer isso, isso, isso. E aí, gente, o que eu vou fazer como profissional da saúde mental? Se eu, como médico, chegar para ela: olha, isso aí está tudo errado, nananana, a própria internet vai dizer assim: olha, para a menina, vai lá e processa o médico, como foi dito. O que acontece? Vou perder meu CRM. Se eu for da área da psicologia, e todo psicólogo sabe disso, você não pode falar nada contra esse tipo de assunto. Então, a pergunta: o que o profissional da saúde mental, ou quem está envolto no acolhimento, seja pastor, seja qualquer um, como a gente vai ajudar essas pessoas que estão aí agora, em pleno século XXI, sendo... E aí eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês, porque eu faço muito essa parte de atendimento e terapia com criança. Mas, por ser criança, eu preciso dos pais, pelo menos no primeiro atendimento, porque tem alguns dados da história, como foi o pré-natal, como é que era a dinâmica do casal, que a criança não vai saber dizer, e os pais me informam nesse sentido. Mas esses 2 casos têm a ver com essa coisa de gênero, né? E as crianças não estão sabendo muito. Então, isso fica a dica para quem, profissional da área, às vezes tem um contato, ou está passando por alguma situação dessa, alguém vem e pergunta. Uma situação era assim: a menina queria que chamasse ela pelo pronome masculino, e ela queria que chamasse ela pelo um nome masculino também. Como é que era a dinâmica da família? O pai super autoritário, agressivo, a mãe extremamente passiva, e tudo para ela era demônio, tudo estava errado. Então, a menina adolescente, ela estava naquela pegada, isso já faz um tempo, de esmalte preto, batom preto, maquiagem um pouco mais pesada, mas ok. E ela resolveu que queria cortar o cabelo. Como ela se identificava na escola como menino, ela queria que chamasse ela com um nome masculino. A mãe entendeu que ela cortando o cabelo, ela queria virar homem. E a mãe começou a surtar, tomou o celular dela, cancelou não, bloqueou todos os contatos, como é que fala? Apagou todos os contatos da menina e começou, reiniciou o celular dela. Bom, nisso a menina começou a querer se matar, tá? Mas eu tive a oportunidade de conversar com essa menina. Falei: vamos, quer se matar, tem que ir para o CAPS, né? Terapia só não vai dar conta. Não, ela já está lá, ok. Conversando com a menina, o que aconteceu? Ela, não é que ela queria ser homem, então eu perguntei para ela assim: como que é você? Me descreve você. Ah, eu não posso isso, não posso isso, não posso isso. E esse personagem, né, esse masculino, como ele é? Ah, ele é divertido, ele fala, ele conversa. Então, ela me descreveu uma situação oposta, que era o desejo dela. Só que ela entendeu que esse oposto só poderia ser um homem. Como mulher não poderia. Não é uma outra personagem feminina. Ela entendeu que o homem poderia mais. Porque ela tem um irmão que pode tudo. E ela que não pode nada. Tá? A gente foi conversando, eu chamei a mãe, atendi as 2 juntas. Tinha um amor muito grande. Quando a menina entendeu que ela fazia essa maquiagem, a mãe entendia que ela estava possuída, alguma coisa assim, a mãe começava a chorar, e a menina entrava em desespero, porque ela era responsável pelo sofrimento da mãe. Por isso ela queria se matar. Não por ela, mas para resolver o problema da família que estava tumultuando. Então, ela entendeu que era o problema. Esse é um caso. Então, conversar ajudou e elas entenderam. Quando a mãe permitiu que ela cortasse o cabelo, porque na época, meu cabelo era mais curto que isso. E quando eu falei assim: mas eu tenho cabelo curto e eu não sou homem por conta disso. Então, na terapia, a gente foi trabalhando a menina, ela foi entendendo que aquilo que ela queria não era só exclusividade de um masculino. E aí, na última sessão que a mãe permitiu que ela cortasse o cabelo, ela veio assim extremamente linda, com cabelo curto, mas super feminina. Esse é um caso. O outro é mais rápido, mas assim, a menina veio com a mesma questão.
Gênero. Ah, eu quero que me chame pelo pronome masculino, não sei o quê. 14 anos. Tá bom. Aí eu fui conversando com ela, falou, mas qual o problema? Como é que é? Aí eu fiz a mesma pergunta. Como é que é você e como é que é essa figura masculina? Ela me descreveu do mesmo jeito. Não tinha mudança nenhuma. Eu falei, pera, então seu problema não é gênero, é cartório. Você só quer trocar de nome. Tá? Mas aí, conversando, eu falei assim para ela, olha, vamos fazer o seguinte, você tem 14 anos, vamos focar no que você consegue. É escola. Quando você crescer, tiver condição financeira, autonomia, aí você não depende dos seus pais, aí você faz o que você quiser. Não é agora que você vai resolver isso. Então, a gente conseguiu que ela parasse com essa pulsão, porque ela não estava só brigando com a mãe, não queria ir mais na escola, afrontando, né? Então, falei, deixa isso de lado um pouquinho, quando você tiver autonomia, liberdade financeira, você faz o que você quiser. Daí, resolvemos assim, acalmou a dinâmica familiar, e parênteses, quando eu perguntei para ela assim, mas, minha mãe, eu quero contar para a família toda que meu nome é tal, e a mãe estava surtando, não, por que você vai fazer isso? Eu falei, mas você entende qual a aflição da sua mãe? De você contar para a família toda que seu nome hoje é masculino? Ela falou, minha mãe é preconceituosa, é não sei o quê, é isso, aquilo. Eu falei, não, é porque se você contar para a família, o que a família vai entender? Olha que legal. Que você, tendo um nome masculino, você quer se relacionar com mulheres. Ela falou, credo, mas aí eu ia ser lésbica. Eu falei, mas se você diz que tem um nome masculino, todo mundo vai entender que você quer se relacionar com mulher. E, na verdade, ela não queria. Ela tinha um rapaz que ela estava paquerando. Então, ela não tinha nada de masculino nela. Era só uma afronta num nome masculino, porque é modinha na escola. Bom, a questão é a seguinte. Quando nós estamos de frente a essa nossa sociedade atual, que vem de encontro, que é proibido para um profissional da área de saúde, particularmente médico. Eu não posso nem falar que eu sou psicanalista, eu não posso falar nem que eu sou, né, alguma coisa do tipo cristão, tá certo? Como a gente vai resolver isso? Como nós resolvemos isso? Primeiro, né, a gente aprendeu que, com esse exemplo que ela tem, a coisa mais difícil, podem anotar aí, gente, a coisa mais difícil que você tem para encontrar na sua vida é alguém que te ouça. E se você encontrar alguém que vai te ouvir, segura firme, porque para aguentar a minha doença, só Deus mesmo. É verdade. Eu dou risada hoje, mas não foi difícil, não é fácil. Quem convive com médico aqui sabe disso, né? O pessoal que está na medicina sabe muito bem, o doutor João sabe. O pessoal lá na UBS, um médico brigava com outro, brigava com a gente de saúde. Eu fui 5 anos médico de família, porque Deus me colocou lá para tratar de família. Aprendi muito, profundamente. Mas, como profissional, na verdade, isso que ela fez, ela simplesmente foi conversar sobre vida. E Jesus é vida. Jesus nos liberta de um monte de coisa para poder ouvir uma criança, para poder ouvir alguém desesperado, cheio de traumas. Por isso, quando nós, como profissional de saúde, a gente traz um preconceito, pronto, esquece, você já está totalmente com trava. E as travas que eu trouxe da minha infância eram terríveis. Eu imitava meu pai em tudo, imitava minha mãe em tudo. Fiquei 15 anos imitando a minha mãe, achando que estava querendo imitar Jesus. Depois passei uns 10 anos trazendo um monte de frase feita do meu pai, depois da minha irmã. Até que um dia, eu vou contar essa história que é interessante. Eu passei vergonha, gente. Eu educava minhas filhas, antigamente as mais velhas, né, que nem fosse meu pai e minha mãe. Depois eu descobri que eu estava imitando meu pai e minha mãe, que essa identidade construída dentro daquela família, eu queria me libertar, né? Não quero mais. Aí um belo dia deu uma bronca, não nessa que está sentada aqui, na outra. Aí eu falei umas coisas assim, depois ela foi lá encontrar com a minha irmã, que chama-se Lúcia, né? Aí ela viu essa irmã Lúcia, eu sou o 16º filho, gente, tenho a família enorme, né? E, então essa irmã Lúcia foi que me educou. Aí quando elas se encontraram com essa minha irmã, e ela falou a mesma frase, gente. Eu ouvi a mesma frase que eu tinha feito para ela. Aí elas que estudaram psicanálise, que desde criança elas me vê dando aula de psicanálise. Ah, você e a tia Lúcia, ó. Deus usou aquela criaturinha para me tratar. Eu falei, gente, essa frase não vem de Deus.
Então, o que eu aprendi, né, falando de psicanálise cristã? Tá certo? Freud, no fundo, começou a descrever as minhas mazelas. Como eu não queria ver as minhas mazelas, eu também não queria ver Freud. A primeira paciente do Freud, chamada Berta Poppenheim, que é a Ana, criou lá uma instituição, orfanato, não queria nem saber de ninguém passar com Freud. Ninguém vai passar com Freud, porque ela se lascou todinho. Teve outro lá que estava uma paralisia, também não queria saber do Freud, por quê? A psicanálise, literalmente, não culpa o demônio, não culpa o obsessor, não culpa o diabo, não culpa nada. Ele fala para olhar dentro de você. E você sentar no divã, antigamente, antes do divã, hoje a gente criou outros métodos aí. Sentar no divã e falar a sua vida. E eu vou falar da minha vida para o outro. Cara, é a coisa mais terrível. O que eu encontro no consultório é pessoas... Eu não posso falar com o meu pastor, por isso eu paguei uma consulta para falar com você. E a gente faz cara de Freud, né? Joinha, joinha. Então, vamos olhar para dentro, né? Então, o Freud descreveu exatamente a parte mais dolorosa que a gente não quer saber, gente. Ele chamou isso de recalcado, de reprimido, que coloca lá, a gente não quer mexer mais, e a gente vira médico, vira doutor, né? Se veste, né, traveste de um certificado, bota na parede. Agora eu vivo, minha identidade é de médico. Aí eu descobri que ser pastor é legal, então você é pastor. Você. E no fundo, Jesus quer que nos pede profundamente para nos despirmos de toda essa roupagem criada por qualquer doutrina humana, por qualquer pessoa, por qualquer ciência, que a gente carrega como se fosse verdade. Creia, gente, eu fui buscar as verdades em um monte de lugar. E quando Jesus diz assim, não procure fora nesses cursos todos, não procure fora aquilo que está dentro de você, porque o reino de Deus está em torno de vós, mas está fundamentalmente dentro de vós. Eu olhei esse versículo e falei, cara, isso aí tem tudo a ver com uma coisa que eu estou procurando, mas está difícil. Então, o processo de transformação é olhar para dentro. Em primeiro lugar, tirar a nossa trave, conversar sobre as nossas dores. Efésios capítulo 4 diz assim, né? Você sabe como transformar o homem velho no homem novo. Vai, confesse uns aos outros. Vai ver se isso não é no gabinete pastoral. Vai ver se isso não é no consultório de psicólogo, de dentista, de advogado, de nutricionista, de qualquer profissão. Todo mundo está sedento de Deus, todo mundo está cego, no mundo de cegos. As pessoas estão buscando o reino de Deus que Jesus prega. O reino de Deus já foi instalado, mas aquilo que foi dito, nós temos que ter a fé no reino de Deus. Mas como entrar nesse reino de Deus? Porque quando Adão caiu, ele parou de ouvir Deus. Jesus veio para nos resgatar, para que cada um possa se comunicar com Deus de uma maneira. Mas se nós não tratarmos, tirarmos a trave, e a nossa programação mental já foi ali colocada ao longo da nossa infância, onde o inimigo colocou um monte de joio, um monte de preconceito, um monte de dores, e hoje manifesta as dores e culpo a outra pessoa e não olho para mim mesmo. Uma das definições mais importantes que eu entendi de oração, orar é olhar para dentro, é olhar essa trave, o que me impede de ter paz na minha vida, o que me impede de amar, o que me impede de ter domínio próprio, o que me impede de ter fidelidade no que a Eliane falou, né? Com a dieta anti-inflamatória. Eu comi alface, tá doido, estou fora. É verdade, depois não dá certo. Eu sei tudo que eu tenho que fazer, mas existe um empecilho no meu cérebro. Por isso, o cérebro deve ser estudado, dopamina. Tudo isso faz parte da ciência, gente. Mas se nós não colocamos uma coisa chamada Jesus Cristo para transformarmos pela renovação da sua mente, que é a sua consciência, que é a sua forma de pensar, porque a nossa consciência está contaminada por esse mundo. E no mundo tereis aflição. O que eu descobri? Toda vez que ela me dava aflição, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Toda vez que um carro na minha frente parava e me deixava aflito, eu tive que desativar. Toda vez que eu olhava no relógio, lá 1 minuto para acabar, ficava desesperado. Aliás, eu estava tão feliz com o livro, gente, que uma criança apareceu para dar autógrafo lá. Aí eu peço desculpa a quem estava lá, que eu estava querendo. Essa criança apareceu lá, gente, tudo bem. Eu dou risada com isso mesmo.
Né? Vou pedir desculpa a quem está lá no começo, depois veio uma voz dentro de mim que é Deus, né? Por que você está ansioso, cara? Qual a pressa? Fica tranquilo, fica em paz. Mas a nossa educação, né? Minha educação japonesa tem que olhar a fila e tem que dar conta da fila, gente. Eu era esse cara. E olha que eu brigo com a carne até hoje. Não é porque eu estou aqui falando, não é porque estou falando, e toda hora Deus vem e fala. Mas se nós não olharmos para dentro, esses atos falam que a gente faz na nossa relação com as pessoas que nos amam, que estão ali, nossa, Pedro, maravilha te conhecer, vim te dar um abraço, vou te dar uma foto. E japonês abraça, né? Um monte de gente passou lá e falou assim, mas gente, meu pai estava aqui. Eu vou dar risada, porque faz parte da vida, gente. Creia, eu estou mudando isso. Depois de um certo tempo, veio a segunda leva. Nossa, que bom que você está aqui. Mas olha, gente, a Bíblia é recheada de coisas para a gente mudar. Quando Jesus, na mulher cananeia, não veio lá, eu vim para esse povinho aqui, não é para você não. Pô, mas peraí, se tem cachorrinho lá, come a migalha, por que você não vai ajudar minha filha, pô? Pô, você tem razão. Presta atenção, gente. Nós temos que olhar para Jesus na maneira com que Ele nos mostra. Né? Porque as bem-aventuranças, gente, é a coisa mais importante que transformou a minha vida. Queira que faz tempo que Jesus, que Deus fala para mim assim, vai lá olhar Mateus 5, 6 e 7, Lucas 6, do verso 27 em diante. Pega esse livro e lê, aplica. Se alguém falar mal de você, brigar com você, ame o seu inimigo. Eu olhar para, não é meu inimigo, né? Não é a mamãe, não é a tia Lúcia, né? A tia Lúcia. Gente, faça esse exercício, porque Deus quer transformar você. Porque no livro de João está escrito assim, qual é o meu propósito? Qual é o propósito de Deus na minha vida, Pedro? E está escrito assim, o propósito de Deus é que você creia no Filho de Deus, em Jesus Cristo, no Filho do homem. Creia que esse amor vai transformar a sua vida. Quando se fala em fé, se eu sou discípulo de Jesus, todo discípulo pratica aquilo que o mestre faz. Eu me coloquei e ela se colocou, graças a Deus, a gente entendeu esse recado, e passamos a olhar juntos para esse livrinho toda quarta-feira, e aí compartilhar os nossos estudos com vocês que estão lá na internet, porque esse livro mudou minha vida. Aliás, são várias versões, mas leiam todas se puder. Leia de novo, and again, até que você consiga amar uma pessoa só, pelo menos, aquela que está do seu lado, e creia que o cliente que vocês vão atender, eles estão perturbados por conflito familiar, porque não tem quem ouça. E se você for esse profissional que vai ouvir essa pessoa, por mais difícil que seja, fique calado. Acho que o César está aí, ele é o nosso aluno formado na primeira turma. Ele fala, mas Pedro, não entendo o que você fala de psicanálise. Cara, você tem... E ele tem dom de amor. Está cheio de gente com dom de amor aqui, gente. A pessoa não sabe nada o que fazer, vai estar lá. Aí ele chegava e contava, nossa, eu não falei nada, eu fiquei lá. E a pessoa, nossa, muito obrigado por você ter me ouvido. Verdade, a gente já atendeu até um pastor autista, né? Que ele chegava lá no Ministério de Família, e a mulher dele que falava, a pastora, tal, e depois descobri que ele tinha um traço de autista, e ele não conseguia interagir. Eu falei, mas como é que você é pastor de família? O que você faz? Nada, eu fico sentado lá orando. E quem fala? É minha esposa. E as pessoas depois, pastor, obrigado. Cara, mas ele é um dom do amor em pessoa. Não importa o dom que Deus te deu e qual profissão você está usando. Neste dia, eu quero que você olhe para Jesus Cristo, ame profundamente aquilo que é mais difícil. Se você aprender uma coisa que está difícil, aprender psicanálise para mim foi muito difícil por causa do TDAH. Aprender psiquiatria foi muito difícil, aprender a Bíblia foi muito difícil, tudo foi muito difícil. Mas creia que se você começar com amor, a Bíblia vai dizer assim, lá em Ezequiel 36, 25, para quem não leu, mas vai ler. Está lá, aspergirei água pura, colocarei minhas leis no seu coração, você será meu povo, eu serei seu Deus. Vou transformar um coração de pedra, que era eu, Pedro, pedra, num coração de carne amoroso. E o que Deus quer que você faça é aprender você a amar. Não dá para você não aprender a amar se você vai querer tirar o cisco do olho do outro. Leve isso, gente. Existem ferramentas fantásticas aqui, o pessoal da psicologia tem muitas ferramentas hoje
da ciência para tratar traumas, tratar fantasias, mas uma coisa é certa, cada um que está aqui hoje, ao invés de julgar como um religioso, acolha essas pessoas, deixa eu ouvir, que nessa garotinha que eu falei para vocês, só para encerrar, eu acolhi ela na pandemia, não tinha quem ouvisse, e eu descobri que ela tinha um traço de autismo também, e aí, depois da pandemia, eu tive que chamar os pais, conversar com os pais. Esse isolamento dela estava criando um monte de coisa que vinha pela internet. Depois, meses depois, eu encontrei em outro lugar e falei, gente, está totalmente transformada. E eu não critiquei absolutamente nada. Eu só ajudei ela a estruturar o pensamento dela como profissional da área de saúde. Não falei absolutamente nada, porque ela não gostava de igreja, porque estava lá querendo outra coisa, totalmente, vamos lá, a mente corrompida por um negócio, mas a única coisa que eu fiz foi colocar à disposição para ouvi-la. É claro, tratando os traumas, fantasias e tudo mais. Isso foi a coisa mais importante, e não é só isso, gente. 99,9% das pessoas que vêm com essa questão de gênero que está discutido hoje aqui, é tudo coisas que foram pré-programadas ali, depois do nascimento, não tinha a ver nada com genética. E eles estavam em conflito. Eu costumo dizer para todo mundo que está em conflito, se já é difícil viver num relacionamento normal, não pense que você vai para o outro lado do relacionamento, vai ser mais fácil, vai ser tão difícil quanto ou até mais difícil. Então, não é a questão da relação, é a falta de Deus no coração de cada um. É a falta de ter alguém que ouça, para que dê tempo, para que o Espírito Santo de Deus haja no coração de cada pessoa. E não sou eu que vou agir. Eu simplesmente faço que nem o César ali, né? Falei, César, eu aprendi a ficar olhando para você e parar de julgar as pessoas. Por incrível que pareça, ele está ouvindo isso aí, com certeza. Mas é isso que a gente tem que fazer. Se nós queremos tratar saúde mental, nós devemos aprender a ouvir as pessoas. E o que eu mais falo para meus alunos é, cala sua boca, vai ouvir, vai ouvir. Não queira ter pressa de mudar ninguém, porque não é você que vai mudar. É Deus na vida de cada um. Só que você tem que falar, puxa vida, que legal, puxa vida, que legal. E o dia que eu encontrei uma pessoa que foi brigar comigo pelas coisas erradas, e eu aprendi a fazer um joinha para ela no dia de crise dela, e ela aprendeu, pode falar à vontade, joinha para você, Pedrão. E aí eu falei, gente, eu vou lidar com as minhas dores. Então, quando nós falamos do Evangelho de Jesus, só quero deixar o último recado aqui. Jesus dizia a todos, lá em Lucas 9, 23, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E outra coisa, em 2 Coríntios 3, 2, o mundo está sendo carta de alegria, da porta larga para os seus filhos, dando amor, carinho, atenção, ouvindo essas crianças de uma maneira, e está afastando vocês, porque se você está surdo, presta atenção nisso, porque Paulo nos ensina a ser carta viva, não o doutor da lei. Nós temos que aprender a amar, e não consegue se amar a Deus ou ao próximo, se não exercitarmos isso dentro do lar. Então, eu espero que vocês levem isso no coração, porque isso transformou a minha vida, transformou a vida da minha esposa e, com certeza absoluta, transformou a vida da minha família. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, ao Jonas aqui e todo mundo que vocês aqui vieram nos ouvir, tá certo? Muito obrigado a todos, gente. Obrigada.